universo de Naruto, existem jutsus que só existem pra tirar um personagem de uma enrascada, os famosos escudos de roteiro. Esses jutsus aparecem do nada, sem nenhuma explicação, sem aviso prévio e quase sempre quebram totalmente a lógica, só pra salvar um personagem ou fazer ele vencer alguém claramente mais forte do que ele. Isso geralmente acontece quando o roteirista fica com preguiça de construir uma batalha mais elaborada e simplesmente inventa uma técnica nova. E embora isso aconteça com várias obras, Naruto até que se segura bem, mas não totalmente. Tem sim alguns exemplos bem problemáticos e é disso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Esses jutsus tendem a aparecer mais nas mãos dos protagonistas do que dos vilões. Quando um vilão usa uma técnica surpresa, ainda é mais aceitável, porque a gente não acompanha tanto o lado deles. Um bom exemplo disso é o limbo do Madara. Quando ele usa essa técnica pela primeira vez e derrota todas as bijus em segundos, pode até parecer que foi roubado, mas na verdade a técnica foi usada justamente para gerar um suspense. A gente se pergunta como é que ele tá batendo em todas as bijus sem nem mesmo se mover direito. Isso faz o personagem parecer mais assustador e eleva o nível de ameaça. Depois, a técnica é explicada, então não foi algo só jogado na obra. E vamos ser sinceros, com o Rinnegan, o Madara já ia acabar com as bijus de qualquer jeito. O limbo só intensificou o nível de ameaça dele. Até o Sasuke ficou paralisado com isso e a gente percebe que as coisas realmente estão feias pro lado dos protagonistas. É importante lembrar que nem toda técnica é um escudo de roteiro. Às vezes, mesmo sem ser anunciada antes, a técnica até que faz sentido com o personagem. Como quando o Itachi utilizou o Amaterasu para escapar do estômago do sapo do Jiraiya lá em Naruto clássico. Aquilo não pareceu forçado, porque o Itachi sempre foi apresentado como alguém extremamente poderoso, então é mais plausível. Além disso, o próprio estômago do sapo foi um jutsu que o Jiraiya nunca tinha mostrado antes, então nesse caso ficou elas por elas, o vilão usou um novo ataque e o protagonista também. Quando eu digo protagonista, são um dos personagens principais, eu acho que vocês entenderam. Mas agora vamos entrar nos casos que realmente são ruins, e o primeiro deles não tem como, é o canto do sapo. Essa técnica foi utilizada pelo Jiraiya junto com seus sapos Fukasaku e Shima na luta deles contra os três caminhos do Pen. O Jiraiya já estava com dificuldades, porque o Pen conseguia ver em 360 graus, e ele estava anulando basicamente tudo, ninjutsu, taijutsu, tudo que o Jiraiya fizesse ia ser anulado. E ele até mesmo absorvia genjutsu. O Jiraiya admite que nunca foi bom com genjutsu, então os sapos decidem que a única saída é um genjutsu que pode derrotar os três caminhos de uma vez. E do nada, surge essa técnica super roubada que paralisa todos os oponentes e consegue dar um fim nos três juntos. Claro, isso não decide a luta toda, mas ainda assim é muito anticlimático. Teria sido bem mais interessante ver o Jiraiya vencendo essa parte da luta com estratégias inteligentes, usando taijutsu, ninjutsus específicos e também combinando todos eles com o modo sábio, sem recorrer a algo tão overpower. Até se os sapos tivessem um genjutsu que afetasse só um dos caminhos de cada vez, já teria sido um pouco mais aceitável. Assim, a vitória pareceria mais conquistada e merecida pro lado do Jiraiya. Do jeito que foi, pareceu só um truque para acelerar a luta e também tirar o tapete do espectador. Mas esse nem é o pior exemplo. Lembrando que esse jutsu do canto do sapo foi utilizado só uma vez na obra, tá? Bom, o segundo caso é o Susanoo do Kakashi. E obviamente o seu Mangekyo Sharingan duplo. Isso já começa errado. Só de lembrar o que acontece na luta contra a Kaguya, por si só, é bizarro. Visualmente é muito bonito. Claro, ver o Kakashi utilizando o seu Susanoo juntamente com o Kamui e o Haikiri é maravilhoso, mas a lógica por trás disso é bem esquisita. O Kakashi do nada consegue um Susanoo perfeito só porque o Obito virou pó e mandou de presente seus dois olhos pra ele. E lembrando, o Kakashi nunca utilizou um Susanoo antes, e os olhos nem eram dele. Dá até pra tentar justificar dizendo que o Itachi conseguiu programar o Amaterasu no Sasuke antes de morrer. Então talvez o Obito tenha feito algo parecido, mas mesmo assim é forçado demais. O caso do Susanoo ainda piora quando a gente lembra que não foi só um Susanoo qualquer, foi um Susanoo perfeito. Logo de primeira, sem ele nunca ter utilizado um Mangekyo duplo, e ainda por cima com os olhos emprestados do Obito que basicamente se desfez em pó. Tudo bem, o Obito era o Jinchuriki do 10 caudas e tinha algum resquício de chakra dos 6 caminhos nele, mas ainda assim não faz o menor sentido o Kakashi invocar uma forma perfeita do Susanoo só com isso. Se ele tivesse invocado pelo menos um Susanoo incompleto, a gente poderia aceitar, mas um Susanoo perfeito sem preparo, me desculpa, eu não consigo aceitar isso. Eu não consigo entender o que estava passando na cabeça do Kishimoto. Mas calma que se ainda não piorou bastante, pode piorar mais. Porque se tem algo pior do que isso, é só o Rin Tensei. O jutsu que trouxe todo mundo de volta à vida depois do ataque dos Pens lá na Vila da Folha. As cenas
cena do Shinra Tensei destruindo completamente Konoha é uma das cenas mais impactantes de todo o anime e talvez até mesmo da história dos animes. Ver aquele lugar tão familiar, cheio de personagens que a gente acompanhou por anos, simplesmente ser obliterado é muito chocante. Mas aí, logo depois, o Nagato muda de ideia porque ele vai na conversinha do Naruto e revive todo mundo. Isso tira completamente o peso daquela destruição e dá pra entender o que o Kishimoto queria. O arco do Pain tinha que terminar com o Naruto sendo reconhecido por toda a vila como um herói, que era o sonho dele desde o começo, e a redenção do Nagato também precisava de um ato simbólico muito forte. O problema não é a ideia em si, faz sentido pro arco e é emocionalmente válido. O problema mesmo é que essa técnica aparece do nada, sem nenhum aviso prévio. Ninguém sabia que o Pain tinha uma sétima habilidade capaz de reviver todo mundo. Se o Kishimoto pelo menos tivesse deixado uma dica ou algum indício, seria mais fácil de aceitar, mas ele simplesmente pega e revive todo mundo. Pro roteiro, isso era muito necessário. Se ninguém fosse revivido, o Naruto jamais seria perdoado pela vila. Afinal, ele era o alvo do Pain, e a destruição só aconteceu porque ele não estava na vila naquele momento. Então, a ressurreição era necessária, mas talvez não dessa forma tão forçada. O Kishimoto poderia, pelo menos, usar um foreshadowing antes, né? Ter citado a habilidade, pelo menos, ou coisa do tipo. Não precisava mostrar a técnica em ação, só mencionar já tava bom. Era só deixar claro que o Rinnegan tinha um jutsu de renascimento. Mas não, ele aparece do nada como uma mágica que resolve tudo. E isso, num momento tão impactante, é um pouco frustrante. Mas ainda assim, eu acho que o último exemplo que eu posso citar aqui é o Izanami. A luta contra o Kabuto tinha tudo pra ser um dos combates mais estratégicos e tensos da obra de Naruto. O Itachi não podia matar o Kabuto porque ele precisava que o Kabuto desfizesse o Edo Tensei. Ele também não podia usar Genjutsu porque o Kabuto tava de olhos fechados e usava os sentidos do modo sábio. Era tipo uma situação que exigia somente inteligência, criatividade e cooperação entre o Sasuke e o Itachi. Só que ao invés de construir essa solução, o Kishimoto simplesmente deu pro Itachi uma técnica nova, que por coincidência fazia tudo o que ele precisava. Não matava o Kabuto, controlava ele e resolvia a luta no exato momento em que a técnica era ativada. E claro, essa técnica nunca tinha sido mencionada antes. O Kishimoto até tentou disfarçar, tornando o Izanami propositalmente o jutsu mais complicado e confuso de toda a obra de Naruto. Parecia que ele queria que a gente ficasse tão ocupado tentando entender como o jutsu funcionava que esquecêssemos de questionar a ele da onde esse jutsu veio. A única tentativa de justificar era que o Izanami é o irmão, entre aspas, mitológico do Izanagi, ambos da mitologia Shinto, e já que o Izanagi existia, era de se esperar que o Izanami também surgisse em algum momento. Mas ainda assim, nada justifica ele ser introduzido justamente nesse momento tão conveniente e salvador. O Izanagi foi muito melhor construído. Apareceu na primeira luta contra o Danzo, onde ele serviu mais para tornar o combate interessante do que para resolver tudo, e depois quando o Obito usa ele contra Konan. Fazia sentido porque o público já conhecia a técnica. Primeiro ela foi apresentada na luta contra o Danzo e depois o Obito só utilizou ela novamente. Não soou como algo jogado na obra, mas já o Izanagi foi literalmente criado para resolver o problema da luta do Sasuke e do Itachi contra o Kabuto. E isso talvez tenha matado um pouco o potencial dessa luta. Eles tinham um desafio real nas mãos que poderia ter rendido um plano incrível, mas ao invés disso foi tudo resolvido com um único jutsu novo e totalmente milagroso. E é justamente por isso que pra mim o Izanami é de longe um dos piores jutsus utilizados na obra de forma desesperada. No mais é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like, ativar o sininho e também se inscrever no canal para você não perder mais nenhum conteúdo aqui do Konoha Chronicles, porque isso me ajuda a trazer mais vídeos como esse de Naruto.